devait être nous. L'amour est bien plus fort que nous. Avec notre passé pour guide, On croyait qu'il pourrait suffire. on se devrait d'être lucide. Mais notre méfiance est un bout. Il est direct. Je changeais, ouais. L'amour est bien Anne, fort. pourquoi m'avez-vous dit que votre mari était mort? Il est mort. Pas encore pour moi. Il y a comme ça des dimanches qui commencent bien et qui finissent bien. C'est incroyable quand même. C'est incroyable de s'empêcher d'être heureux. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? D'avoir un copain pendant des mois, des mois. Oh, puis c'est la même chose, à force d'être copain, on devient copain. Je m'envoie un télégramme, je vous aime. J'ai aucune psychologie féminine. Son mari, ça doit être un drôle de type. Peut-être s'il avait vécu. Ça aurait peut-être été un vieux con, mais là c'était un drôle de type. Ce sera toujours un type formidable. Bon. Ça aurait peut-être pas été un vieux con d'ailleurs. Ça aurait été peut-être un couple formidable. Ou alors de petits vieux comme on les voit à Monte Carlo. Saucisson de Lyon, c'est chaud? Ah oui, monsieur. Où ça? Dans les Ardennes. Je ne vois pas, faut que je vois. Saucisson de Lyon, de Milan. Ah oui, De Milan, c'est froid. Ah oui, toujours. qu'est-ce que c'est que l'escalope de saumon frais à la maréchale? C'est un poisson frais qui est apporté de Finlande. Vous connaissez? Non, Qu'est-ce que je prends? je sais pas. Je sais pas. Vous voulez une grillade? Oui, oui, je crois que c'est mieux. Château? Château ou... Oui, nous avons ici. Le plus tendre, c'est château ou Bien filet? sûr. Ah, c'est le château. Château. Oui, Deux châteaux. Le château. Grillé, hein. Grillé, oui. Bleu ou saignant? ah, c'est saignant pour moi. Saignant. Saignant aussi. Saignant tous les deux. Chaud. Oui, bien sûr. À quelle heure vous partez hier de Monte Carlo? Je suis parti... Vous voulez ne pas aller dans votre équipe? Non, non. Je crois qu'il est pas content. On n'a pas pris assez de choses, non? Vous voulez qu'on lui fasse plaisir? Garçon! Monsieur? Vous avez des chambres?
O Departamento Cultural convida para compor a mesa Dr. Vini Botura Júnior, psiquiatra e coordenador permanente do Cine Debate. Boa noite. É sempre muito bom a gente ver que as pessoas batem palma no fim do filme. Isso é uma coisa antiga, mas interessante. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, dos nossos patrocinadores todos aí que estão lá atrás aí. Nos prestigiam mesmo não havendo o Ministério da Cultura, ou apesar. Muito bem. Eu quero chamar nossos debatedores de hoje, a doutora Tânia Aiello. Cadê a Tânia? Oi. Que é professora livre-docente de psicopatologia na Universidade de São Paulo. Orientadora de mestrado e doutorando na PUC Campinas, no Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do Ser e Fazer, Oficina de Psicoterapeutas de Criação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E a doutora Aura Eleutério Pasqualito, médica, com consultório de medicina integral, pesquisadora, docente de pós-graduação, escritora, palestrante. Doutora em saúde pública, com pós-doutorado em sociologia em Cambridge, Inglaterra. Pós-doutora, residência em envelhecimento no Núcleo de Psicossomática de Psicologia da PUC, São Paulo. Bom, vou passar a palavra para a Tânia, que já está mais tempo com a gente, depois a hora que é a segunda vez que vem. Bom, começar agradecendo. Bom, começar dando boa noite a todos vocês, agradecendo ao Wiener, dizer que é sempre um prazer muito grande participar desses encontros, vendo um filme tão bonito, né? Bom, em 10 minutos, claro que a gente pode fazer alguns apontamentos sobre, basicamente, os impactos que esse filme gera na gente. E eu quero confessar a vocês que fiquei muito impactada com o início. Vocês viram que tinha uma mãe contando uma história do Chapeuzinho Vermelho. O pedaço em que se fala da avó, que não é a avó, que é um lobo. E a menina não gostou da história. A menina queria o Barba Azul. Muito interessante, porque a menina sai de um registro, nós como psicanalistas diríamos, né, de um registro transgeracional, né, avó, mãe e filha, para entrar no registro do casal, mas de um casal que não tem filho. O Barba Azul é uma questão de continuar a mulher viva. Não é essa a questão que o Barba Azul coloca, não é a questão da constituição da família, dos filhos, etc. Então, me pegou muito esse início e o final, a cara dela no final. Eu achei uma cara horrível. Vocês viram como eu vi? O abraço final? Vocês acharam que ela estava feliz?
o finzinho, o abraço final, eu achei uma espécie de repetição daquele rosto durante a relação sexual, que também é um rosto de quem não está se dando bem, de quem não está gostando, de quem não está usufruindo. Então, a provocação aqui, a impossibilidade de amar, eu tenho a impressão de que eu faria uma leitura dessa impossibilidade de amar, que seria a impossibilidade de amar ou a monogamia feminina. A mulher só pode ser mulher de um único homem. Mesmo que ela diga pas encore, quer dizer, ainda não está morto para mim, mas pelo jeito ele nunca vai estar morto, porque no final da viagem de trem, na verdade, ela continua, me parece, tão inacessível, apesar do desejo dela de se fazer acessível, porque quando ela diz je vous aime, que até é engraçado, né, que seria para nós não je t'aime, né, seria eu amo o senhor, que é um tratamento até cerimonioso, je vous aime, né, mas embora ela queira, embora ela ache bonito o homem com o cachorro, se a gente pensar no cachorro como a vitalidade, embora ela compreenda com ele que aquele dito do escultor que falou que no incêndio era melhor do que salvar uma obra de arte, era melhor salvar um gato, ou seja, celebração da vida. Ela tenta celebrar a vida, mas na hora H o morto está vivo, né? Então ela não pode, e cá entre nós, hein? Meu marido já chegou, ele é um gatão, mas eu vou dizer, o Jean-Louis novo é realmente inspirador, né? Mas mesmo... Não, você está vivo aqui. Não vamos perder um vivo, né? Então, mas o Jean-Louis é inspirador, mesmo assim, apesar do desejo dela, ela se mantém fiel ao morto, né? Aliás, eu achei curioso porque ela casou, né, na vida real, ela casou com o rapaz, e o rapaz, de fato, nada como o Google para a gente ficar sabendo dessas coisas, né? O rapaz, de fato, gostava do Brasil. Agora ele é o velhinho que gosta do Japão, mas ele gostava muito do Brasil, e foi ele que introduziu para o Lelouch toda essa coisa brasileira, foi ele que introduziu. Muito interessante. Agora, vejam que coisa, fala um homem e uma mulher, mas tem outro homem e outra mulher que são os mortos, não é? E é muito interessante a gente pensar que a mulher dele também é uma monogâmica radical. Porque diante da perspectiva daquele homem não existir mais, ela não espera ele morrer. Ela se suicida. Ou seja, ela não tem nenhuma chance de ter vida depois que o amor dela, o amor dela desaparece, até antes do amor dela desaparecer. Então as duas mulheres do filme são extremamente monogâmicas, elas só podem amar um único homem. Agora, por outro lado, chama muito a atenção nesse filme, para mim, que o contraponto com a morte. Porque as duas mulheres são apaixonadas por homens, e aí é um outro registro, sabe, eu acho, Wimmer, da impossibilidade de amar, que não é mais a da mulher, mas é da impossibilidade do homem amar, porque esses homens namoram a morte, né? Os dois homens são pouco disponíveis para suas mulheres porque eles são namorados, amantes da morte. O primeiro marido, o marido dela, vocês veem que tem aquela cena que ele passa carregando um caixão, que na verdade aparece como se fosse uma... Está fazendo um filme de terror, ou de comédia de terror, é meio engraçado, mas o cara namora, o cara é um dublê, o cara morre brincando de que está enfrentando perigo, brincando de que está na guerra, mas a explosão é de verdade, ele morre.
O piloto também namora com a morte, tanto é que ele esteve em coma. Né? Vocês veem que tem aquela cena que os dois estão no carro, eles escutam um homem e uma mulher morreram por causa do mau tempo. Eles não pensam em não ir por causa do mau tempo, eles vão com o mau tempo. Eu que sou uma friorenta, gente, do Vila, um frio do caramba, em dezembro, eles vão com as duas crianças por barco. Eu tivesse nesse filme, vocês não tinham visto filme nenhum, porque eu não ia deixar as crianças tomarem friagem em cima do barco. Mas estão lá, os quatro, no maior frio, sem capota, os franceses sem muito cuidado. Mas, enfim, esses homens são pouco acessíveis, eles namoram, me parece, o risco, o perigo, e de uma certa forma, eu diria que também estão pouco disponíveis, aí eu diria que é um outro registro de impossibilidade de amar, de impossibilidade de se entregar ao que o humano pode oferecer para a gente. Né? Quer dizer, o que o humano pode oferecer para a gente, pensando bem, são algumas décadas, não é? Que a gente pode aproveitar melhor ou pior, com um pouco mais de sorte, um pouco mais de azar, mas enfim, é o que é possível, né? Enfim, eu acho que esse filme, o Lelouch, ele faz uma coisa que é quase um conto de fadas, porque, e aí eu diria que tem uma coisa que é genial nesse filme. Ele fala de questões absolutamente importantes de uma forma leve. É quase como um conto de fadas, é quase como um sonho, e aí eu vejo assim e ele confessa que ele fez isso, né, porque estava sem dinheiro, ele não podia fazer tudo colorido, ele teve um monte de problemas para fazer esse filme, ele tinha tido um tremendo prejuízo com o filme anterior, e tudo isso ele superou e conseguiu abordar uma questão absolutamente fundamental, importante, a questão do amor, a questão da morte, de uma forma que, falando de cultura, de Ministério de Cultura, como obra de arte, é absolutamente admirável. Né? Eu vou terminar falando para vocês que tem um livro do Winnicott, eu trabalho numa perspectiva winnicottiana, né, na psicanálise. E num livro importantíssimo do Winnicott, que é o Brincar a Realidade, ele coloca uma epígrafe do poeta indiano Tagore, que eu me lembrei dessa epígrafe numa das cenas. Ele diz assim, o poeta: à beira dos mares, dos mundos sem fim, crianças brincam. E o Winnicott usa isso para falar, não é? Que, na verdade, a sanidade possível é a gente, apesar da vida ser um tremendo de um mistério, apesar de estarmos à beira do abismo e nunca sabemos quão perto do abismo nós estamos, os mais velhos nós já sabemos que não morremos criança, nem adolescente, nem jovem. Mas é só isso que nós temos, né, que nós sabemos. O do resto é um grande, grande mistério, mas o que é a vida? É conseguir brincar, não é? É conseguir. E nesse ponto, de novo, terminando falando do Jean-Louis, né? O Jean-Louis, por favor, não ficar com seu, mas o Jean-Louis é um personagem incrível, porque ele brinca, não é? Não começa bonito ele falando com o Antoine, não é? Ele realmente, apesar de namorar a morte, ele ainda tem um espaço para o riso, para o humor, e aí eu acho que ele é um elemento fundamental dessa história, né? Bom, daria para a gente conversar muito tempo, mas agora já deu meu tempo e eu estou querendo ouvir a minha companheira aqui de mesa. Agradeço muito a atenção de todos. Boa noite a todos. Eu primeiro agradeço, Vímero, gente, o convite, e vou até dizer que gostei da troca da sequência, porque aí eu me sinto muito mais livre na minha fala, que vai ser muito menos técnica, muito mais da espectadora, da pessoa que é encantada por esse filme, encantada pela França, encantada por essa coisa do amor, da paixão, apesar do desafio proposto,
o desafio proposto é a impossibilidade do amor. Mas todo mundo brinca que eu sou meio copo cheio, então eu consigo ver o tempo todo. Claro, a gente vai ler a explicação de A Falta da Grana, o Lelouch termina esse filme, ele não tem 30 anos. E a gente está falando de um filme que é muito clássico, que assim, é muito interessante, está com 50 anos de filme, né? Então é uma coisa que você olha muito as cenas e tal, e ele introduz coisas interessantes. Essa coisa das cenas em branco e preto e das cenas coloridas, e que eu o tempo todo fico olhando e sentindo as coloridas, são plenas de sentimento, paixão, amor, lembranças. E a realidade é branco e preto. E a nossa vida real é feita de vida, mas de perdas. E são duas pessoas que perderam e que estão tentando continuar a viver. E eu acho que tem muita coisa para a gente comentar. De repente, ela é roteirista, né? E aí ele está fazendo um filme. E o marido, a grande paixão dela naquele momento, era um dublê. E realmente essa questão das duas pessoas que ela se apaixona aí no filme, os dois gostam de correr risco. Isso a gente não pode não perceber, né? Mas mesmo assim ela se encanta, ela se apaixona, ela vai tentar viver. E eu acho muito interessante a cena final, que fica uma interrogação, sim, eles vão ou não vão ficar juntos, né? E acho que tem uma questão bacana, que 20 anos depois ele filma, né? Tem um filme, sequência. A sequência nunca é tão boa quanto a primeira vez, né? Então esse filme ficou um clássico. Mas eu recolhi algumas frases do Lelouch que eu achei muito interessante. Bom, acho que ninguém precisa ser lembrado de quantos prêmios ele ganhou em termos de os atores, o próprio Lelouch, a questão da Nouvelle Vague, lembrar, contextualizar um pouco. Nós estamos falando de um filme de 66 a 50 anos atrás. A França, a língua francesa era o must, portanto, o amor, essa questão toda. E hoje a gente tem uma outra coisa, né? A gente se contextualizar um monte de música, porque essas músicas foram marcantes. Então tem a cena marcante com essa música, toca todo mundo. E tem a coisa do Brasil, né? Então, para a gente que é brasileiro, lembrando a coisa da felicidade e da tristeza, o jeito Vinícius, grandes nomes da música brasileira. Então, acho que esses são toques legais da gente se envolver. E essa coisa do exótico do Brasil ainda naquele momento, e ela dizendo o quanto é através dele que ela sente o Brasil e a música. Eu acho que assim, o sonoro desse filme me fala muito, o branco e preto e a cor. E, claro, eu não sou técnica de cinema, não sou comentarista de cinema, não é isso, mas enquanto quem está olhando, né, o passado vivo e dolorido para os dois, na verdade, né, e o quanto eles vão tentando sair disso, né. E o que me chamou a atenção, tem uma fala do próprio Lelouch, o ano passado no Festival de Toronto, e ele se diz um homem apaixonado pelo romance, e ele diz no fim de um filme, Esses Amores de 2010, pela boca de um personagem, a questão de um beijo, né? E que por causa daquele beijo eu filmei tantas histórias de amor nesses 50 anos. E aí, palavras textuais dele em setembro, em Toronto, do ano passado, portanto, nada me interessa mais que o amor. E eu acho que assim, quando a gente assiste um filme, eu acho que a gente tem que mergulhar um pouco em como é que é esse autor, esse roteiro, essa cor, o que ele está passando, o que a gente sentiu nisso, né? Então, eu acho que falar um pouco dessa música, né, que para a geração anterior à minha e à nossa, para frente, que soa, né, como ela ficou muito marcada como romance e sofisticação, né, porque a coisa da França e tudo que rememora a coisa da França para a gente, né. Eu acho que
em tempos de refugiados, em tempos de crise. Relembrar que a gente está numa mesa, já que o Temer não pôs muitas mulheres, o Wimmer hoje pôs 2 mulheres na mesa, a gente pode brincar um pouquinho com isso. E só que insistir. E eu quis dividir a mesa com outro nome, e eu acho que essa coisa toda que, se a gente pegar a coisa do amor e do romance, por isso que eu brinquei que eu podia, como eu não sou psicanalista, eu posso exercer bem essa liberdade do que me toca no filme e do que mobiliza com a música, com todo o envolvimento e a relação que eles vão fazendo com as crianças e ser masculino, feminino, feminino, masculino, os filhos. Eu acho que dá para a gente brincar muito com isso. 10 minutos seria um pouco. Mas eu acho que um debate, você tem que justamente fazer as diferenças, né? E eu achei muito interessante, porque é óbvio que eu não é o meu papel fazer o que você fez, e é justamente exercer essa liberdade de brincar um pouco com o sentimento, com o amor, e com algumas coisas que a gente vai percebendo. E eu acho que, assim, e em termos de contextualizar, se a gente pensar um pouco o que a gente está vivendo, me vem muito o amor sofrido nas músicas mais atuais e tal, e aí a Amy Winehouse, aquela coisa de love is a losing game, porque é um pouco isso que essa moçada, e a gente está muito contaminado com isso, e eu acho que está olhando 50 anos atrás e permeando outros jeitos de amor e vendo essa questão, me parece interessante. E aí, se a gente está falando de amor, se a gente pegar os Estados Unidos e Europa, que comemora o Valentine's Day, não o nosso junho que está próximo, que é o mês que vem, o soneto mais escrito pelos namorados e tal, no Valentine's Day, é o soneto do Shakespeare, o 16º. E em casamento é um outro soneto que é o mais lido nas comemorações de casamento, que são mais comuns lá do que aqui. A gente não vai ler não tenho visto, pelo menos, nos nossos casamentos, ninguém lendo coisas. E por que eu chamei o Shakespeare para a gente aqui? Porque também comemorando 400 anos de Shakespeare, e vamos falar também do Cervantes, né? Não tem muito a ver com isso, mas são os dois desse ano de 400 anos. E se a gente pensar em amor romântico e tal, lembrando de 66, 2 anos depois, tem do Zeffirelli, o Romeu e Julieta, né? Que também é esta pegada de amor e faz a gente pensar, e que são muito próximos. E se a gente pensar o que eram os anos 60, né? É o começo da pílula, a liberdade sexual, era uma época que era muito polarizado, né? Hoje a gente tem a diversidade, um monte de tribos. Antes era muito aqui ou ali. Eu acho que é legal a gente ficar pensando nisso. E eu acho que eu paro por aqui minha provocação para a gente ter tempo de debater. Então, eu me permiti falar um pouquinho assim, do quanto o Leloup, a vida inteira de filmes dele, até hoje se posicionando nessa questão do amor e tal, e trazendo isso. Eu acho que esse filme é emblemático, é muito gostoso cada vez que a gente vê. E o escutar, né? É uma música que pega pela música brasileira que tem lá, pega pela música e pelo que mexe com o coração, acho que de cada um de nós aqui. Então, acho que é isso. É um filmaço, né? A gente nunca não esquece de um filme que tem 50 anos, que a gente viu na época que fazia sucesso. Mas assim, esse filme, o forte dele para mim é realmente a trilha sonora. Eu acredito que a história podia ser contada e os lances mais importantes da história são contados pela música. A música entra e diz tudo. O filme tem 2 momentos que tem diálogos mais longos, um que é até meio chato, no restaurante, o primeiro que eles estão conversando lá, falando um monte de coisa deles,
E eles disseram muito mais coisas em outras cenas em silêncio. A riqueza da filmagem, dos cortes que o Lewis fez, né? Então, assim, ele conta a história com os cortes, com uma riqueza do ponto de vista de cinema mesmo, muito grande. E a música entra perfeitamente nisso. Essa coisa do colorido, do preto e branco, eu tive a impressão que o colorido era sempre a lembrança, sempre a lembrança. E a única cena de lembrança que teve, que foi em preto e branco, foi no fim do trem, no trem, ela se lembrando da cena da conversa com o nosso Jean-Louis Duroc. Então, como que o diretor realmente tem uma riqueza? O Lewis tem filmes maravilhosos. Outro filme dele chamado Retratos da Vida é uma obra maravilhosa, e um chamado... esqueci, mas é o melhor filme dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Toda uma Vida. Retratos da Vida. Retratos da Vida, eu acabei de falar. É Toda uma Vida. É um filme maravilhoso, só que eu não ponho para debater porque são muito longos, né? São muito longos, então não dá para a gente debater. Mas esse Toda uma Vida é uma história maravilhosa. E ele é espetacular no que faz. Então, essa questão da música, o piano bem tocado, o andamento lento em algumas cenas, né, da montagem da história, e o andamento corrido na hora da paixão, né, e aí o filme tem um lado de mostrar assim, muito o feminino e o masculino. A forma da mãe se relacionar com a filha, bem feminina, olhando perto, cuidadosa, meticulosa. E o homem, as cenas com ele brincando com a criança, olhando longe, o carro na praia andando, que aliás hoje seria uma tremenda irresponsabilidade, né? Não tinha cinto de segurança, o diabo 4. Mas ali aquele glamour todo. E o filme explora muito a questão de um certo glamour mesmo, né? De Mustang, corrida, etc. Então, mas é uma história assim, realmente bastante envolvente. E também a montagem do encontro entre eles, né? A coisa no barco, eles se aproximando, a criança no meio, o cara querendo pegar nela, e meio assim, querendo e não querendo. Essa coisa que quando a gente era jovem, a gente vai lembrar, né, de conversar com alguém, tem que encostar a mão um pouquinho, você não gostou, encosta mais, né? E vai, chega, coisa e tal. Aí tem uma cena que ele encosta a mão, quase encosta a mão nela e volta assim, né? A gente lembra das quantas vezes, né, tirando a mão, não devia ter colocado. Mas é assim, né? Mas ela se relaciona com ele, mas ela fala Je vous aime, mas não fala Je t'aime. É bem diferente isso. Então o Je vous aime dela eu te amo, mas eu amo da cabeça. Porque ela em nenhum momento tirou aliança. Os dois, ele eu não reparei, não tirou aliança, mas porque se ela estava casada ainda, né? E ele não vi que não tinha aliança, mas homem isso não teria a mínima importância, não é? Mas é isso, né? Agora, ela estava casada com ele, você não falou Je t'aime, agora ela é uma mulher, além de ser muito bonita, e é muito sedutora. Ela seduz o tempo todo com a forma de falar, de sorrir, com enigma, ela é enigmática. Isso provoca. Então, isso é o lado do feminino, né? E o homem é aquele bicho, é curioso, então ele quer ir atrás, ele se apaixona, mas ele vai. E a curiosidade que ela vai deixando, as reticências para ele assim, sabe que eu quero, não quero, faço, não faço, e ele fica instigado com uma coisa do homem e vai querendo chegar, né? Então assim, ela provoca, então ela faz aquela coisa de brincar de polícia e ladrão, que o homem gosta, né? O que é polícia e ladrão? Eu apareço, fujo. E ela brinca de polícia e ladrão com ele. Me ofereço e recuo. E aí ela manda um Je vous aime, e o cara andou 1000 quilômetros para ver, ele já tinha corrido 5, e isso também é verdade, né? O que um leão faz para comer uma gazela, né? Bicho anda 5.000 quilômetros, corrida, tudo pregado, ele anda mais 1000, e anda mais 1000, aí mais não sei quanto para o interior com ela, aí volta, etc. Então,
isso mostra como que é a questão da paixão. Quando o apaixonista não tem dificuldade, né? Ele chegou no apartamento da mulher, aquele diálogo interno dentro do carro, que coisa bem feita, que cena, né? Vou fazer isso com ela, que riqueza. Quer dizer, o Lelouch entende de amor. Entende? Porque ele vem ali conversando com ele mesmo, fala isso aqui, fala aquilo, digo aquilo. É o pai do Jean Louis. Não, isso não pode. Vai viajar 5 mil quilômetros para dizer que é o pai do Jean Louis, pai do Antoine. Não, não fazendo. Se ele falasse isso, não acontecia nada. Então ele vai pensando aquela coisa toda lá. E a riqueza, então, do diretor em fazer essa coisa acontecer. Agora, importante entender também que essa é uma história de 2 pessoas que haviam perdido, e aqui o namoro com a morte espreita o filme. Eu, durante a viagem, felizmente eu já vi o filme umas 3 vezes. Na primeira vez que eu vi, a hora que ele sai de Monte Carlo, guiando aquele carro cansado, então eu pensei, só falta esse desgraçado morrer, né? Fiquei preocupado que ele pudesse morrer, porque a morte espreita o filme. Então a morte espreita o amor muitas vezes. E o filme é de 2 pessoas que sentem, veja o seguinte, ó, ela é roteirista, escreveu o roteiro, o marido morreu numa cena escrita por ela. Não era que matou o marido, mas a cena é escrita, o roteiro é dela. E ele então, de alguma forma, não se sente culpado pela morte do marido. E ele também, a mulher morreu de alguma forma por causa dele. Não é? Então vê que os 2 carregam possivelmente um sentimento de culpa muito forte pela perda dos companheiros. Só que isso não é tratado, né, dos 2. Eles não lidam com isso, né? Que mais aqui? Então, esse filme tem uma coisa que eu não gostei nele, e eu lembro que quando eu vi assim, isso da juventude, é que ele passa uma mensagem ruim, que o amor é perigoso, né? Que a morte espreita o amor. Eu lembro de muitos filmes na minha vida que eu vi que me fizeram isso. Assim, sempre tem um filme que começa uma família feliz, saindo do leste, indo para o oeste americano numa carruagem, a criancinha tocando gaita, e aí vem os índios, mata todo mundo. Aí você vê outro filme que está a família passando num barco, feliz da vida, conhece uma coisa. Então, essa coisa passa muita mensagem assim, quem tem medo da felicidade. E aqui a morte espreita a felicidade dos 2 também, né? Porque os 2 casais pareciam felizes. Aliás, essa é uma história que acontece muito, né? Quer dizer, muitas vezes, se ela tivesse vivido com o marido mais tempo, talvez ela não amasse mais tanto ele, né? Chega. Vamos lá. Dan, se quer falar, fala aí, aqui, ó. Tudo bem? Boa noite. Nessa comemoração do 50º do filme, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu considero uma obra-prima e que eu guardo até hoje, que é o 50º da trilha sonora do filme. Que bacana, Eu estou falando isso porque o Wiener me conhece, sabe? Eu conheço bem você também, sabemos o quanto nós amamos música. E eu trato os meus discos, inclusive os meus discos de vinil, como se fossem obras de arte. Eu não sou comprador compulsivo, eu escolho. E talvez a história que eu vou contar, eu até contei isso uma vez numa entrevista na Rádio Cultura, e eu vou contar para vocês. 66, nós estávamos há 2 anos depois do golpe militar. Eu morava no CRUSP, na cidade universitária, tinha 20 anos, e nós estávamos carentes, provavelmente, de coisas desse tipo. E eu lembro que eu fui ao Cine Gazetinha assistir esse filme. Agora, vocês imaginam uma pessoa que gosta de música
o que aconteceu comigo quando eu vi o Pierre Baru cantando o Samba da Bênção, que é do Vinícius e do Baden, vertido para o francês. Eu saí do cinema em êxtase, né? Claro, porque não podia ser nada melhor do que isso para mim. E, na verdade, eu queria lembrar o seguinte, o Baru, só como um complemento para quem gosta de música e quer saber um pouco mais, o Baru entrou em contato com a música brasileira no ano de 59. Note bem que em 58 foi lançado um disco chamado Canção do Amor Demais, com Elisete Cardoso, em que ela cantava Chega de Saudade, e que o João Gilberto só tocava violão, e não gostou da gravação da Elisete, porque era um estilo um pouco mais além daquilo que ele faria, né? Então, 58, é claro, eu sou contra essa coisa de marcar uma data para início de coisas, porque existem os precursores da bossa nova, ritmicamente falando, na maneira de cantar e etc. Mas, enfim, todo mundo considera como 58 o ano do Chega de Saudade. Então, o Pierre Baru conheceu a música brasileira num espetáculo em Lisboa, com o Sivuca, aquele acordeonista ou sanfoneiro que as pessoas confundem um pouco com o Hermeto Pascoal pelo fato de ambos serem albinos, né? O Sivuca, então, tocava a sanfona e foi aí que o Baru entrou em contato. E logo depois ele tomou conhecimento do Chega de Saudade e se apaixonou pelo Chega de Saudade. E nessa tradução que ele faz, a gente se sente muito, muito honrado, porque ele fala dos mesmos compositores brasileiros, né, que vocês viram, e inclusive de alguns que não estão no original do Vinícius, como a Dolores Duran. Mas ele fala dois nomes errados. Sim, Silvio Monteiro, não é Ciro Monteiro. Ciro Monteiro fala Silvio Monteiro. É. E ele fala Nicolino. Mas o Nicolino era um amigo dele, ele fala os meus amigos, né? Ele fala, meus amigos, esses não são compositores, eram pessoas do grupo, talvez. Ele voltou ao Brasil, ele foi entrevistado algumas vezes. No YouTube vocês encontram entrevista dele no Jô Soares, já é hoje um senhor idoso, né? Mas enfim, é isso que eu queria falar. Agora, só para complementar, será que é porque eu sou romântico ou não? Embora os dois namorassem à morte, quando ela conheceu o Bonitão, o segundo, ela não sabia a profissão dele, essa que é a verdade. E na primeiro contato no carro, os olhares dela eram os olhares de uma mulher assim carente e quase que mostrando uma paixão, não é? Depois ela vai sabendo de quem se trata. E o primeiro, talvez não fosse um cara brilhante, é o próprio Pierre Baru que faz, o marido dela. Ele é o compositor da maior parte das músicas. Nesse disco há 9 canções, 5 são dele. E o Baden-Powell participa, porque o Baden fez uma carreira brilhante na Alemanha, na França, e participa do disco, né? E o que o Baru tem como personagem no filme é que ele é um cara muito legal, ele é um cara romântico, ele canta, sabe? Eu acho que não tem mulher que não se apaixone por isso, né? É duro apagar esse homem da história dela, com tudo que ela mostra ali, né? Roubar na neve, o Diabo 4 dizer, o cara. Exato. E até um mau exemplo. Era roteirista e ele era simplesmente um dublê, quer dizer, ele não era um ator brilhante, não é isso, ele era um cara gostoso, legal, de conviver, de cantar e tudo mais, né? É isso, é assim que eu vi. E no final, só para terminar, quando ele corre e vai esperá-la na estação, eu vejo aquilo como assim, eu vou lutar por esse amor, eu vou conquistá-la, eu vou fazer com que ela realmente, aos poucos, esqueça o marido, né? E fique comigo. Foi assim que eu vi. Missão em glória, mas tudo bem. Vamos lá. Próximo, um debate complementário. Aqui, ó. Aqui. Alô, uma informação. Esse filme foi financiado pela Ford, no caso do Mustang. Mustang, claro. Agora uma pergunta dirigida às duas mulheres. Veja bem, eles foram se aproximando e tal, de repente tiveram uma relação sexual, não é verdade? Que não bateu, e nunca mais vai bater, não é verdade? Não é isso que acontece? Quer dizer, as pernas não se gostaram.
Então, eu acho que romantismo e tal. Não é na hora dela. Isso foi uma provocação e tanta. Pois é, essa coisa de o feminino e o masculino se comportarem diferentes, isso é uma construção social, né? A gente fica voltando nos tempos da carochinha de achar que você nasce mulher e nasce homem pronto e é daquele jeito, quando são processos, são construções, e aí é muito interessante que, justamente por o filme ter 50 anos e ser datado, a gente acompanha muitas coisas que naquele momento tinham sentido, hoje você lembra e fala, nossa, você conta isso para o filho, para o neto, eles acham que isso não acontecia daquele jeito, né? E assim, o olhar deste filme, é claro que a gente sempre vai olhar e entender um filme com o teu prisma. Enquanto tinha o filme, o Valfrido me faz um comentário que é um comentário que é mais de homem ou de quem gosta de carro. Não, este carro tal, esse... E que assim, eu morro de rir, porque para mim, eu gosto de carro que anda, que não dá problema, ele é preto, vermelho e tal, que marca. Quando eu vou comprar carro, eu vou saber que marca, que cavalo, que não sei o quê. É uma construção, mas vai ter um monte de mulher que vai gostar disso. E eu acho que assim, o meu olhar, respondendo a tua provocação, assim, eles estavam muito feridos, os dois, né? Mas ele já tinha começado a namorar outras pessoas, até porque tinha o glamour todo, era um cara de corrida, gente. Um francês, de corrida, papapá, bonito, com grana, né? Então, é diferente a coisa da tentativa do retomar. E ela, ninguém diz isso, mas fica um pouco implícito que parece que a primeira abertura que ela dá para alguém, que foi aos poucos começando. Então, é um jeito de alguém muito ferido mesmo. E aí, naquela cama, não tem 2, tem 3. Se não tiver 4, né? Mas claramente tem 3. Se fosse brasileira, que nem a Dona Flor e Dois Maridos, ela se divertia. Né? E que aí... Se fosse brasileira como a Dona Flor e Dois Maridos, ela se divertiria. Pois é. Aí essas são as perspectivas. Mas pensando no romantismo do francês, dessa coisa toda, eu acho que dá para a gente ficar como uma das saídas, porque, claro, o filme acaba com a pergunta, eles vão ou não vão ficar juntos e tal, tanto que tem a refilmagem 20 anos depois, mas fica muito essa coisa. O quanto uma série de transportes tem a ver, né? Você lembrou do barco, que realmente a gente brasileiro mais friorento, mas francês, gente, sueco, eles fazem tudo naquele frio, naquela chuva e está tudo certo. Tem carro, tem trem. E vamos combinar que cena de trem, esperando, abraço, é muito bacana, é muito romântico, abre muito. E aí ele faz a coisa diferente, porque quando ela manda o telegrama, ele vem e dirige a noite inteira e tal, e eu conheço outros casos assim, isso é muito romântico de acontecer, e é coisa que acontece com quem está muito apaixonado. E depois, essa questão do trem, eu acho que o jeito que ele chega, o acolhimento e ela, aquele abraço, talvez me passe muito mais do que talvez a face, porque ela está dividida. É claro que ela está dividida, ela está cindida, mas a divisão faz parte do processo. Não quer dizer o final do processo. Então aquela cena de filme, aquela cena de praia com cachorro, tem muita coisa bacana para a gente falar. Então, eu acho que aquela cama não deu, porque tinha muita gente na cama, mas eles vão tentar várias vezes de novo e vai ficar bom. Ok. Alguém mais? Aqui? Boa noite. Eu ia perguntar se alguém conhecia o tal do Silvio Monteiro, mas o nosso ilustre amigo aqui, musicista, já esclareceu. E aproveitando o que ele mencionou sobre o ano em que o filme foi feito, em que foi premiado em Cannes, com o maior prêmio de Cannes, foi exatamente o segundo ano posterior ao nosso famoso golpe da Redentora, né?
E apesar das referências ao Brasil, etc., o filme foi premiado. Agora, passando de 66 para 16, nós ficamos estupefactos de ver que, aspas, cineastas, fecha aspas, foram fazer aquele papelão na frente do Palácio do Cinema lá em Cannes. E talvez, e aí eu faço a pergunta para a mesa, talvez seja porque, finalmente, a sigla MEC voltou a ser Ministério da Educação e Cultura. E eles estão preocupados em perder as suas respectivas... Bom, deixa para lá. Muito obrigado. Vamos falar do filme. Agora, vamos falar do filme, mas você viu que interessante que na corrida de automóvel o número 13 não existe. Vamos em frente. Vamos em frente. Alguém mais aqui? Quanto a... Logo no começo, né, eles têm um flerte, é o que eu entendi, né, eles estão lá flertando, eles se viram algumas vezes, e aí eles se afastam, né? Na hora que eles se afastam, ela vai lá comprar as revistas, acompanha o noticiário. É como se ela quisesse acreditar que ela está apaixonada por ele, ela precisasse daquilo. E ele também, porque não pareceu muito real, eles estavam flertando ainda. E de repente, tipo, já te amo, parece uma coisa um pouco forçada e mais racional. Eu preciso disso. E ela criou aquela fantasia dele na cabeça, né, lendo jornais, acompanhando os noticiários. E acho que é isso mesmo, né? Então, mas eu acho que você está falando uma coisa que a gente poderia pensar, é que tem um conflito nos dois, e eu acho que o conflito, vamos dizer assim, nem chega a ser amor. Se a gente falar de amor, mas rigorosamente falando, nós estamos diante de paixões, porque eles não se conhecem, eles não sabem. Ela diz, você não tem cabeça de homem casado, né? A tête de marié, né? Você não tem cabeça de homem casado. Na verdade, se a gente for pensar, o amor precisa da paixão, né? Porque a paixão é aquilo que faz a gente sonhar e projetar em uma outra pessoa aquilo com que a gente sonha, né? A princesa encantada, o príncipe encantado. Então a gente faz uma construção, e amar já é uma coisa muito mais difícil, não é, gente? Amar é uma coisa que precisa de um percurso, né? Mas eu acho que por isso os dois estão numa luta que eu diria que, antes de ser pelo amor, é de sair da morte e voltar para a vida. E aí o sexo, a paixão, não é? Como a comida, o camarão, o barco, enfim, tudo que celebra a vida, não é? A praia, né? Então acho que é essa luta por continuar. Por exemplo, eu gosto muito de uma cena que ela está andando em Paris sozinha, né? E que ela balança a bolsa como se ela fosse uma menina, não é? Então é uma coisa assim, é da vida, né? Mas você tem razão, eles não sabem nem quem é quem ainda, não deu tempo, né? É o seguinte, eu achei o filme maravilhoso, sensível, atual, mas a única coisa que eu achei um pouquinho, me espantei, é o fato que ela perdeu o marido, tinha tanto amor ao marido e ele a ela, e ela nem uma semana não abriu a boca, não falou do marido, continuou a vida normal, como se nada fosse. Isso aí eu achei um pouco espantoso, né? E, bom, a música maravilhosa. E eu gostaria eu não me lembro, eu gostaria de perguntar, no filme diz que quem... eu queria saber quem falou isso, que entre um gato e um quadro de Rembrandt
salvaria o gato. Quem foi? Quem? Jacomé. Ah, Jacomé. Ah, tá bom. Obrigada. Enquanto vai pegando outra pessoa, eu quero fazer 3 lembretes aqui para vocês. Amanhã, dia 21, eu vou debater um filme Esposa Amante, que nós já debatemos aqui há poucos meses, no debate da Somib, lá na rua São Benedito, 1050. Algumas das pessoas aqui vão lá com frequência, então é amanhã, só que amanhã começa às 3 da tarde, quem quiser ir. São Benedito é Alto da Boa Vista, é uma paralela a vereador José Diniz. Lá, ok. Rua São Benedito, 1050. Esquina com Rua 9 de Julho. Não é Avenida 9 de Julho, é Rua 9 de Julho. É lá do Santo Amaro, aqui na região. Quem quiser. E amanhã de manhã eu vou estar debatendo outro filme na Sociedade de Psicanálise, na Rua Cardeal Arco Verde. Começa às 8h30 da manhã. Eu não sei o número exato, mas a Cardeal Arco Verde... Não. Amanhã na Rua Cardeal Arco Verde. Não, mas o debate é nesse lugar. Na Rua Cardeal Arco Verde, esquina com a Benedito Calixto. Tem uma escola ali, é lá. E é isso. E dia 30 de maio, segunda-feira à noite, eu tenho mais uma videoconferência aqui sobre o nosso projeto de educação, relação pais-filhos, às 8 horas da noite. Quem quiser acesse o site e se informe. Tá certo? Vamos lá, perguntas então, mais aqui. Bem, boa noite. Eu fui uma das pessoas que solicitou muito esse filme. Sempre insistentemente, durante esses 4 anos que eu frequento aqui o Cine Debate, eu vim insistindo com ele. Porque eu assisti esse filme na minha juventude, em Brasília, na Escola Parque, onde passavam os filmes chamados de arte, e como aluna já da Universidade de Brasília. E esse filme me encantou muito, como alguém já falou, pela música. Então aquele romantismo todo que ainda, apesar de ditadura e tudo mais, ainda rondava a gente, né? O romantismo do amor, do flerte. E hoje eu assisti novamente, encantada ainda com a música, mas vendo esse outro lado, né? Esse outro lado que também as duas debatedoras colocaram. O lado da morte, da vida, do medo de amar, do medo de se entregar. Então eu só queria fazer esse registro e agradecer aos outros companheiros que aqui também devem ter solicitado, né? E de hoje ter sido projetado o filme. Que muito, acho que encanta a gente até hoje. Não só pela música, mas hoje também por essa discussão mais profunda, que é essa coisa da vida, que a vida só é uma. Então a gente tem que sempre estar se questionando se vale a pena a gente ficar presa ao passado e tudo mais. Muito obrigada. Aqui. Gostaria que os debatedores me esclarecessem. Eu não sei se eu prestei atenção durante todo o filme. Quando ela sai do quarto do hotel, né, o Lelouch faz com que ela fume um cigarro. Se ele não dá uma liberdade para a mulher nos anos 60, que ela vive no passado, a libertação sexual da mulher, me parece que o Lelouch aqui dá uma libertação à mulher fumando pela primeira e única vez. Não sei se outros repararam nisso. Ela fumou bastante. Fumou? Ah, então, desculpa, eu percebi. O cigarro rodou ali muitas vezes. Eu acho, né? Que vocês comentassem sobre as crianças, né? Porque as crianças não foram empecilho ali pro casal, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre... Olha, são crianças francesas, né? Nós temos 3 netinhos franceses,
então filhos da nossa nora, que é francesa. E é muito interessante como as crianças francesas são colocadas de um jeito muito diferente. As nossas crianças estariam brigando, no restaurante eles teriam aprontado muito mais, teriam corrido. Eu acho interessante como essas crianças, é que ele fala assim, né? Se você foi bonzinho, você foi sage. Quer dizer, se você, e é gozado que a palavra em francês, para ser bonzinho, é se você foi sábio. Olha a tradução, né, de sage. Você foi sage, então... mas, de toda forma, vamos dizer assim, para mim, me espanta um pouco, né? Vou dizer para vocês, eu venho de família italiana, né? Então, a ideia de uma mulher que se mata deixando o filho por causa do marido, para mim, sabe, é um negócio que eu falei, mas como? E aí que eu digo para vocês a questão do amor e a questão da paixão, quer dizer, essa mulher era mais apaixonada pelo marido do que amorosa em relação ao filho. Então tem uma coisa assim que para mim é o ponto que eu confesso para vocês que é o ponto chocante. Essas crianças que se gostam, ou então alguma coisa que o cara fala assim, ah, o Antoine já disse que ele acha bonita a Françoise. Então, na verdade, um relacionamento que, do nosso ponto de vista de hoje, seria assim, muito tradicional e conservador, quer dizer, o que é perceptível é a beleza da menina e um pouco já como se as crianças já tivessem ligadas em alguma coisa da beleza feminina, né? Então, eu acho que a relação deles com as crianças é um pouquinho estranha. Talvez o que a Áurea lembrou, né, do Claude Lelouch ser um homem muito jovem, ele não é pai ainda, então ele tem as crianças são pouco convincentes para mim como crianças, não é? Acho que são quase que figurantes da história. Mas aí nós podemos olhar também para uma questão do narcisismo dos dois personagens principais, né? Entrar e enveredar por aí também, e há uma inversão brutal isso, quer dizer, raramente uma mulher saudável vai priorizar um homem ao filho. A cria é soberana, né? Então raramente, isso é muito importante, olha, então tem uma questão narcísica aí, que como eu sei do outro filme, eu acompanhei, dá para confirmar realmente, tem uma questão narcísica muito forte e grave dos dois. No filme não mostrou isso, eu não sei por essa cena da inversão realmente entre filho e homem. O amor de homem é substituível, é difícil lá naquela época, hoje já não é mais, né? Assim, mas naquela época era. Mas o amor de filho é impossível, né? Um filho é um filho, né? Eu partilho dessa opinião, sim, das crianças estão muito apagadinhas, realmente o casal é a questão. Foi até por isso, confessando, que eu fui olhar a idade do Lelouch, quando ele faz o filme, ele realmente era jovem, e, né, menos de 30, 28, 29 ele tinha e tal, por conta do olhar mesmo, né? E também tentando lembrar que nós estamos falando em França, né? Se a gente pensar em Brasil, né, essas crianças no internato, né, é uma coisa que só vê domingo, é uma coisa complicada para a gente até hoje. Na década de 60 era normal, isso existia. Eu tive muitos amigos internos. Sim, nos anos 60 e na questão, mas assim, para Brasil e tal, é uma coisa que se a gente contextualizar, né, fica uma coisa distante, né, fica difícil e tal. E esqueci um negócio que eu ia fazer um gancho. Que coisa? Das crianças do... 68. Nós estamos falando algumas coisas, né? Eu falei em contextualizar e fiz a brincadeira só do feminino, achei que estava de bom tamanho, está complicada a história, né? Eu acho que estava muito pior antes, acho que no nosso país a gente começa a ter
coisas acontecendo, tem aí um briefing. Concordo que o pessoal do filme brasileiro Encarne fez. A gente está muito micado, a Dilma já micou a gente no mundo inteiro, acho que... Agora, a gente tem falou, né, 66, 2 anos depois da ditadura e tal. Eu também assisti em Cines Clubes anos depois do filme, não foi de época. Agora, 66 é só 2 anos antes, nós estamos em maio de 68, né? Revolução estudantil, aquela coisa... Na França, inclusive. Na França, tomado... Exatamente, por isso que eu estou trazendo. Já que a gente está contextualizando um pouco, e essa coisa do cigarro, que você lembrou, era alguma coisa que os filmes de Hollywood na época faziam ostensivamente, que era a propaganda do cigarro, e a Europa sempre fumou muito mais, né? Mesmo as mulheres já fumavam bem mais. Naquela época, aqui no Brasil, uma mulher não acendia um cigarro na rua. Né? Então, eu acho que tem várias coisas para a gente explorar assim. Ok. Só um comentário. Os 66 não são no pós-revolução, mas o Brasil ainda estava de mãos dadas com a Revolução, a verdade é essa. O Brasil ainda estava de mão dada com a Revolução, não havia essas coisas todas. O que eu observei é que essa mãe nunca foi buscar a filha. Onde estava essa mãe? O pai ia buscar a filha, o pai ia levar. A mãe só apareceu na hora que soube do acidente. Eu achei essa mãe muito desnaturada. A mãe da menina. Do menino. Ah, mas a mãe morreu. Não, morreu depois quando ela se suicidou. Ah. Mas antes, a mãe não apareceu para buscar o filho, era sempre o pai que levava. Não, mas não sei, aí é uma questão do filme. Na verdade, o filme é um corte do filme que dá essa impressão. Ah, é? Bom, o pessoal tem que encerrar já, mas o último comentário. Não, esse filme passou no Brasil em 66, por aí. 66. Tá. Pessoal, eu tenho que encerrar já. Bom, ok. Então eu quero agradecer, uma salva de palmas para as nossas duas debatedoras. Vamos sortear os brindes aqui. Vamos sortear nossas lembranças aqui. Então lembrar que o próximo filme vai ser... No próximo mês nós comemoramos os 18 anos de Cine Debate. E vamos debater um filme, né? Maioridade do Cine Debate. E vamos debater o filme Cidadão Kane, que dizem muitos entendidos que é o melhor ou um dos melhores filmes da história. Eu confesso que todos os filmes que eu debato aqui são os melhores filmes da história. Não tem filme ruim, depois que debate todos ficam bons, é impressionante. Cláudio Molina. Edmilson Cavalheiro. O Edmilson Cavalheiro deixou para pegar o livro depois de todos. José Benedito. Que pega daí. Marlene Mendonça. Corina Borges. Beatriz Valentim. Esses livros aqui, estou dando aqui, são livros da Áurea, né? A Áurea participa do livro aqui. Eu li esse livro, que talvez muito interessante. Felicidade 360 graus. Gianna Valério. Giana Valério. Aqui? Cleubi. Dan, nosso musicista, nosso cantor, a gente cantou muito tempo junto aí, né?
Dia 18 de junho, pessoal, sábado à noite, no Guarujá, no Teatro Municipal do Guarujá, Teatro Procópio Ferreira, o meu grupo musical e eu estaremos nos apresentando lá. Quem estiver pelo Guarujá, por favor, nos prestigie. Marcos Iglesias. Marcos. Tem um médico. Ela é psicóloga. Ah, não. Fanny Kaufmann. Arthur Kaufmann. Ele já tem. Bom, esse livrinho meu aqui vai estar no Amazon, já vai estar no Amazon em inglês daqui a um mês. Estou pondo todos os meus livros em inglês na Amazon. Maria Celeste Marques. Tá. André Bonani, já tem. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Mês que vem, 18 anos, e esse sucesso deve aos meus debatedores e a presença e prestígio de todos vocês e a APM que nos dá retaguarda, a equipe toda brilhante que nos ajuda. São 18 anos de sucesso aqui. Obrigado a todos vocês por isso.